Fala, galera! Muitas vezes as revistas e jornais costumam publicar notícias que nos preocupam. E dá para entender a lógica deles, até porque quanto mais atraente for o assunto, maior é a demanda dos leitores. O problema é que, por conta disso, existe um grande risco de enganar o público e espalhar mitos que realmente não têm nada a ver com a realidade. Nesse vídeo, resolvemos analisar algumas questões importantes dos tempos modernos e falar sobre coisas que podem ter causado preocupação durante muito tempo. Então vamos lá. População chinesa. Qualquer estudante sabe que o país mais populoso do mundo é a China. Cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vivem lá hoje. Na segunda metade do século passado, o crescimento populacional deste país aumentou tanto que seu governo precisou tomar medidas extremas. Por exemplo, introduziu uma política de uma família, uma criança, proibindo o país de ter um segundo filho. Isso aconteceu porque a China enfrentou uma potencial falta de recursos nos anos 70. A propósito, como resultado dessa política, o número médio de filhos por mulher foi reduzido de 6 para 1,5. Uma criança e meia. Soa muito horrível. Mas são só as estatísticas, galera. 5 anos atrás, o governo chinês anunciou que a lei seria revogada e as famílias poderiam agora ter um segundo filho. E isso aconteceu por um motivo. Nas últimas décadas, o crescimento da população nesse país asiático vem caindo de forma constante. Além disso, o nível e a expectativa de vida média na China tem aumentado constantemente. Se no início dos anos 80 a expectativa era de 67 anos de idade, hoje são mais de 76. Nos anos 90, o PIB per capita era de pouco mais de $300 e hoje é de 8.800. E qual é a relação disso tudo? A mais direta possível. O padrão de vida está sempre diretamente relacionado à relação inversa da demografia. Então, o que especialistas preveem? Em primeiro lugar, a população da China continuará crescendo por um tempo, até cerca de 2032, quando atingirá seu auge com quase 1,5 bilhão e parará de crescer. E por volta de 2300, será reduzida em algumas centenas de milhões. Mas isso não é tudo. Primeiro, a população do país começará a envelhecer rapidamente, e em 2050, cerca de 40% dos pensionistas viverão no país. Como resultado, a população saudável será, pelo contrário, reduzida. Em meados do século, ela diminuirá em mais de 100 milhões, e este é um país inteiro e um dos maiores, enquanto que a Índia, segundo previsões da ONU, se tornará o país mais populoso em 2059. Sua população vai atingir o pico de 1,7 bilhão de pessoas. Aquecimento global. Hoje, o aquecimento global é falado por praticamente todo mundo, desde políticos e artistas Snoop Dogg. a cidadãos comuns. Tem gente que acredita piamente nisso, e tem outros que consideram isso uma conspiração mundial, um mito cuidadosamente pensado. Ainda assim, devemos nos preocupar com o futuro do planeta? Definitivamente sim. Por exemplo, a dinâmica da temperatura média anual no planeta. No momento, está quase 1 grau Celsius acima dos indicadores anuais médios do período de 1850 a 1900. Algumas pessoas não levam a sério o aumento da temperatura na Terra, dizendo que o clima mudou ao longo da sua história. Isso é verdade, mas nunca mudou tão rápido como agora. Outro importante indicador do aquecimento é o aumento do nível do mar, que vem ocorrendo continuamente desde o final do século passado. Esse fenômeno está associado principalmente ao derretimento das geleiras, bem como a expansão térmica usual da água devido ao aumento das temperaturas. Naturalmente, a contribuição humana para esse processo é enorme. O aquecimento global é afetado principalmente pela liberação de gases do efeito estufa na atmosfera, vapor de água, dióxido de carbono, metano e ozônio. São eles que impedem a Terra de converter a luz solar que cai sobre ela em radiação infravermelha. Os gases de efeito estufa absorvem essa radiação e retêm energia na superfície do planeta, o que leva a um aumento de temperatura. Se você não acredita em estatísticas, os fatos da história recente falam por si. Diante de você está a maior queda d'água do mundo, as Cataratas Vitória, localizada na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia. Era assim que costumávamos vê-la em fotos e vídeos. Mas olha só o que aconteceu com ela no passado. O rio Zambeze atingiu seu nível mais baixo em 25 anos e o desfiladeiro secou quase completamente em pouco tempo. E tudo isso é culpa das severas secas que atingiram a África Austral. Ou, por exemplo, os incêndios monstruosos que assolaram a Austrália no final do ano passado e atingiram seu auge em janeiro.
Muitos estudos mostram que um dos motivos foi um aumento constante da temperatura média anual no continente. Mais de 30 pessoas morreram nos incêndios e as perdas entre flora e fauna atingiram proporções muito mais monstruosas. Estima-se que 1 bilhão de animais e 11 milhões de hectares de floresta tenham sido vítimas do desastre. E o que mais o aquecimento global ameaça? Os cientistas dizem que o ponto sem retorno já foi ultrapassado e outras mudanças nos ecossistemas já podem ser irreversíveis. As geleiras continuarão a derreter. Até o final desta década, o Ártico poderá ficar sem gelo durante os meses de verão inteiro. A ausência de geleiras, por sua vez, aumenta o risco de deslizamentos de terra e o risco de terremotos e tsunamis. Um aumento na temperatura da Terra implicará inundações ainda maiores em algumas regiões e secas severas em outras. O efeito estufa no oceano irá aumentar a quantidade de dióxido de carbono dissolvido, ameaçando a extinção da flora e fauna marinhas. E não só dos mares. Segundo um recente relatório da ONU, hoje cerca de 1 milhão das 9 milhões de espécies que habitam o planeta estão ameaçadas de extinção devido às atividades humanas. Obviamente que não só animais sofrerão com aquecimento. As grandes inundações estão ameaçando os habitantes de muitas áreas baixas com a perda de moradias. Uma redução na produtividade agrícola acarretará enormes prejuízos alimentares e econômicos. O aquecimento global também terá um impacto na saúde humana, pois aumentará os riscos de morte por doenças cardiovasculares e respiratórias. Algumas dessas consequências ainda podem ser evitadas, mas temos de agir agora. Colonização de Marte. Todo mundo já ouviu falar sobre os planos de Elon Musk para colonizar o planeta vermelho. De acordo com a ideia do empresário americano, em meio século, 1 milhão de pessoas poderão morar lá e depois ainda mais. Afinal de contas, os recursos da Terra são finitos e a mudança para outro planeta pode resolver uma enorme pilha de problemas, certo? Vamos tentar descobrir. Primeiro, temos que entender o que atualmente impede as pessoas de irem a Marte. Tecnicamente, estamos há muito tempo lá, porque sondas e robôs foram enviados repetidamente para o planeta vermelho. No entanto, isso não é suficiente, porque a natureza humana é muito mais vulnerável do que pilhas de equipamentos e metais. Em Marte, por exemplo, a gravidade é cerca de 1/3 da constante habitual da Terra. Ou seja, uma pessoa que pesa 90 quilos, no planeta vermelho pesará 30, o que pode representar sérias dificuldades para ela. Isso sem mencionar a radiação a que uma pessoa é exposta durante o voo. Durante uma viagem de ida e volta, a pessoa receberá aproximadamente 60% da dose permitida a um astronauta em toda a sua carreira. Existem maneiras de se proteger contra os efeitos nocivos da radiação, mas nem todos são adequados para uso. Por exemplo, se você usar água para isso, a espaçonave será muito pesada. Uma boa opção é construir uma máquina que voe no menor tempo possível. Mas isso requer um investimento enorme. Repare que ainda nem chegamos ao nosso destino e já tem uma série de problemas. Mas claro, as principais dificuldades começam em Marte em si. As condições climáticas e de terreno são muito diferentes das terrestres, mas felizmente há uma saída. Chama-se terraformação e consiste em criar no planeta, ou mesmo a bordo de uma nave espacial, uma imitação da atmosfera da Terra. O problema é que esse processo requer dezenas, se não centenas de anos de trabalho. Que conclusão se pode tirar disso? Pura e teoricamente, a colonização de Marte é possível em um futuro próximo, mas mesmo que os primeiros colonos consigam pousar no planeta vermelho sem danos significativos para a sua saúde, muito provavelmente terão de viver a bordo da nave. Vale a pena um investimento tão grande? Elon Musk está resolvendo isso. Escassez de recursos. Já sabemos que os recursos são esgotáveis e inesgotáveis. Além disso, os esgotáveis também são divididos em renováveis e não renováveis, enquanto que os não renováveis incluem apenas os recursos que não se regeneram e os que são feitos centenas de vezes mais devagar do que são gastos. Por exemplo, petróleo, carvão, minérios metálicos e a maioria dos outros minerais. Então, isso significa que, em algum momento, esses recursos simplesmente terminarão e teremos que nos mudar para Marte em busca de uma vida melhor? Isso não parece tão ruim assim. Bom, a humanidade já passou por essa situação mais de uma vez. O fato é que os métodos e ferramentas para a extração de recursos estão sendo aprimorados constantemente. Obviamente, isso requer investimento, inovação e conscientização da necessidade de algo novo. No entanto, hoje o desenvolvimento de fontes alternativas de energia mostra claramente que esse setor do mundo está gradualmente lutando pela superioridade. E quanto à escassez da Terra? Bom, antes de mais nada, de acordo com todas as previsões, a população do nosso planeta dificilmente chegará a um ponto crítico. Pelo contrário, é provável que
que atinja o seu auge já no próximo século, embora a pesquisa sobre esse assunto seja diferente. Em segundo lugar, se estamos falando sobre o uso da terra para a agricultura, a produtividade de cada hectare nos últimos anos apenas aumentou. Isto significa que não se deve temer a banal falta de solo para cultivar alimentos. Sim, um dia as reservas mundiais de petróleo e gás vão realmente esgotar-se. Não há dúvida sobre isso. Mas, de acordo com muitos economistas, no momento em que isso acontecer, nós não precisaremos mais delas.